Salve Rosa Mística! Então, olha, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para rezarmos, né, os 40 dias com Rosa Mística. Nós estamos rezando esses 40 dias, essa quarentena, no nosso canal dos perfumes de Rosa Mística. Só que o que aconteceu hoje? Nós não conseguimos entrar, a live não está disponível lá, a gente não sabe o porquê, é um problema técnico, né? Por isso que nós transferimos para cá, né? Então a gente está rezando por aqui, né? Porque lá no nosso canal a gente não conseguiu entrar hoje, a gente iria rezar às 17 horas, aí tivemos esse pequeno probleminha e não conseguimos rezar. Por isso que nós estamos entrando por aqui, né? Para juntos a gente poder rezar, né? Aí os 40 dias com Rosa Mística. Nós estamos hoje, né, na rosa amarela, né? Que é a rosa que a gente medita, né? A reparação, né, dos pecados, né? E hoje nós vamos rezar pela destruição dos casamentos. É o 35º dia, já estamos chegando, né, ao final aqui da nossa live. E você é nosso convidado, né, para poder estar rezando conosco. Você pode clicar aí, né, no aviãozinho e estar convidando, né, outras pessoas para estar rezando conosco nesse momento de graça, nesse momento de bênção, né, que com toda certeza, né, vai ajudar você, né. Nós já estamos rezando, né, já tem bastante tempo, né, estamos juntos aqui rezando há mais de há 35 dias exatamente, né? Então venha rezar conosco, venha participar conosco deste momento de graça, deste momento de bênção, que é a quarentena com Nossa Senhora Rosa Mística, né? Então seja o nosso convidado, venha participar conosco e participar desse momento hoje que a gente vai rezar em reparação pela destruição dos casamentos. Olha, Simone está conosco aí, que bênção, né, Simone? Que bênção, né? Já minha esposa vai estar entrando aí também. Só repetindo, tá? A gente não conseguiu fazer a live pelos perfumes de Rosa Mística. Como a gente não conseguiu fazer por lá, porque não estava disponível o ícone da live, né? O íconezinho que tem redondinho lá, que tem live. A gente tentou de todas as maneiras, é um problema técnico que a gente vamos tentar descobrir aí amanhã. Então, por isso que eu estou rezando aqui no meu perfil, Gregório B. Ventura. Boa noite, minha amada. Boa noite, meu digníssimo esposo. Boa noite a cada um de vocês, né, que estão junto conosco aí ao longo desses 40 dias, né, da nossa live oracional. É uma alegria para nós. Imagina se é uma alegria para o meu coração humano, imagina o coração de Jesus e de Maria, né? Que alegria ter vocês os firmes, né, fiéis, ao longo aí de todos esses 35 dias que nós já estamos completando hoje, né? É uma bênção, né? São 35 dias que a gente está, graças a Deus, aqui firmes, né? Falta pouco para terminar e hoje deu esse probleminha técnico, mas nós não vamos deixar de rezar os 40 dias, né? Não vamos deixar de subir para o nosso canal do YouTube, que muita gente tem rezado por lá, né? Então a gente não vai deixar, né, amor, de rezar esses 40 dias. E hoje, né, a gente tem uma meditação, assim, uma reparação que é bem forte também, né? Aliás, como todos os dias, pela destruição dos casamentos, né? O quanto o matrimônio, o casamento em si tem sido atacado, a família tem sido atacado. E a rosa amarelo ouro, para que as pessoas que vão assistir entendam, né? É a rosa da penitência. Então a gente colocou no livro como reparação. Então, são os últimos 13 dias da nossa quarentena. Cada dia nós reparamos por uma situação. Então, os 13 primeiros dias, rosa branca, as virtudes de Nossa Senhora. Depois tivemos 14 dias, que são as estações da Via Sacra, né, meditando e rezando, né, com Cristo, né, que caminha na cruz, que é a rosa vermelha do sacrifício, e a rosa amarela do peito de Nossa Senhora é a rosa da penitência. Então, hoje nós estaremos rezando pela reparação, né, pela destruição dos casamentos, né? Então, esse é a nossa oração de hoje, né? Eu vou tentar sair e entrar com o perfil dos perfumes, te pedindo para participar para ver se ela aceita, tá? Tá bom, ótimo. Então, ela vai entrar pelo perfil dos perfumes, né? Como eu disse, né? A gente teve esse probleminha técnico, tá? Não conseguimos, de fato, fazer a live, né? Não participamos, não conseguimos usar o botão da live, não está aparecendo para a gente, parece que é um problema que outras pessoas estão tendo, não sei se é um problema só hoje do Instagram, mas nós vamos tentar identificar, descobrir o que é,
e por isso que nós estamos fazendo no meu perfil Gregório B. Ventura, tá? Então, como eu disse, né, nós estamos caminhando, né, para esse final, né, e nós estamos aí no momento de reparação. Hoje, né, para quem fez aí a tarefa de ontem, gente, foi o 34º dia, nós fizemos pelo desprezo aos corações de Jesus e Maria, né? Fizemos ao desprezo, né, pelo desprezo do coração deles, tanta ingratidão que eles sofrem, né, pelos homens. E o desafio do dia era rezar a ladainha do Sagrado Coração e a ladainha do Imaculado Coração de Maria. Gente, que maravilha, né? Que bênção rezar esta ladainha, né? Foi uma bênção rezar essa ladainha, né? E se possível, né, as pessoas levassem uma rosa amarela, pode ser feito outro dia, né? Para embaixo do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Olá! De novo você por aqui. Certo, agora deu certo. Vamos entrar com perfumes de uma maneira ou de outra. Aí, ó. Sejam bem-vindos aí, Dona Margarete, seu Paulinho também está chegando, Dil Campos, né? Então hoje, né, nós estaremos aqui rezando deste livro nosso, 40 Dias com Rosa Mística, e nós estamos rezando pelo meu perfil, porque a gente não conseguiu rezar pelo perfil dos perfumes, né? Então você é nosso convidado, né, para rezar hoje, para meditar. São 40 dias, né? Nós já estamos no 35º dia hoje, e vamos falar do casamento, do matrimônio, né? Da destruição dos casamentos, o quanto isso, né, tem de fato, né, afetado a vida das pessoas. Então vamos iniciar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Espírito Santo, enchei-vos da vossa graça, da vossa presença. Ó Santo Espírito, vem encher-nos, nos encher da graça de Deus, o quanto precisamos estar plenos e cheios da graça. Muitas vezes nós estamos vazios, por isso nós pedimos, vem Espírito Santo nos batizar esta noite. Diga para ele, vem Espírito Santo, me batiza esta noite, me enche da tua presença, para que eu possa ter essa intimidade com Jesus, intimidade com a Santíssima Trindade. Vem Espírito Santo sobre nós, ó Espírito da graça, ó Espírito da verdade, ó Espírito de fortaleza, de sabedoria, ó Espírito do temor de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem agora, nós te pedimos que tu penetres o mais profundo do nosso coração, o mais profundo, o âmago do nosso coração. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, a nossa alma quer se acender com fogo do teu amor, com fogo da tua presença, com fogo da tua graça. Vem, Espírito Santo, vai dizendo para ele, Espírito Santo, traz o teu fogo de amor ao meu coração, à minha vida, para queimar e purificar tudo aquilo que precisa ser purificado em mim, para que tudo vire amor dentro de mim, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, para que a gente possa compreender este matrimônio no mais profundo dele, principalmente o nosso matrimônio com Deus, essa intimidade com o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós nos abrimos para entender a vontade do Pai. E nessa noite especial, Espírito Santo, nós te pedimos, coloque em nós todo o entendimento daquilo que nós ainda não compreendemos. Dá-nos a graça do dom do entendimento, do dom da ciência, do entendimento do céu, daquilo que é vontade de Deus para nós. Por isso nós consagramos os nossos corações a Ti, ó doce Espírito Santo. Nós abrimos, vai falando para o Espírito Santo, vai abrindo o seu coração, vai declarando que você deseja ser totalmente dele, que você deseja compreender a vontade de Deus, que você deseja compreender aquilo que você ainda não compreende. Vai falando para o Espírito Santo do seu jeito de falar com ele. Vai falando, Espírito Santo, eu quero te entender, eu quero compreender a vontade do Pai para mim. E não só compreender, mas fazer a vontade do Pai.
Por isso, vem sobre mim nessa noite, Espírito Santo. Eu me abro ao teu querer, eu me abro à tua vontade, Espírito Santo. Batiza-nos. Batiza-nos, Espírito Santo de Deus. Batiza-nos, dá-nos a graça de conhecer aquilo que até então nós não conseguíamos compreender. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Espírito Santo. Bendito seja. Bento, nosso grande abraço, está entrando aí, né? Que Seja bom. bem-vindo. Que alegria. Bom. Então nós vamos meditar hoje, né? A reparação número 8, como o Gregório falou, nós na inspiração foi que diz esses 13 últimos dias, e nós já estamos caminhando para o final da nossa quarentena. Então, nesses 13 últimos dias, nós fizéssemos cada dia por uma reparação, por um motivo de reparação específico. Esse é o 8º dia, 8ª reparação que nós vamos meditar, e nessa noite especial pela destruição dos casamentos. O quanto que isso vem ofendendo o coração de Jesus e Maria. Então, o versículo bíblico está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Que o matrimônio seja honrado por todos e o leito nupcial sem mancha, pois Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Agora nós vamos meditar aquilo que foi inspiração, aquilo que Nossa Senhora foi colocando em nosso coração, à medida que nós fomos escrevendo esse livro. Olha o que foi a inspiração dela. Vejam, filhos, como o inimigo de Deus tem incitado várias armadilhas para provocar a destruição dos matrimônios. Observem como ele tem implantado uma mentalidade de normalidade, mesmo em situações que contradizem a palavra e a vontade de Deus para as famílias. Muitos dizem que nem existem mais pecado. Assim, abrem espaço para o maligno invadir seu lar, trazendo discórdias, falta de diálogo e adultérios. A oração deixou de ser o sustento diário de muitos casamentos. A oração deixou de ser o sustento diário de muitos casamentos. E abriram-se as brechas para os planos de Satanás contra a família. Sobe a meu coração a dor de tantas famílias que deveriam ser santuários de vida para gerar Deus, mas estão sendo usadas como abrigos do demônio. Quanta falta de amor, quanto excesso de amor próprio e quanta indiferença entre os familiares. Meu divino filho não tem tido mais espaço em tantos lares, deixando de ser o centro para ser algumas vezes lembrado aos domingos e muitas vezes nem isso. Meu amado filho deixou de ser consultado e clamado nas decisões difíceis e nas decisões diárias do casal, sendo substituído por falsas crenças e valores que de modo algum são capazes de trazer a paz e amor aos corações dos cônjuges e dos filhos. Filhos, levem meu precioso Jesus para o centro dos seus relacionamentos. Levem-no para ser adorado por vocês e por seus filhos e cônjuges. Aprendam a orar e ler a palavra de Deus em família. Reúnam vossos familiares para rezarem o terço e pratiquem a oração uns pelos outros. Não deem espaço para a tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Portanto, fujam das ocasiões de pecado. Amem e respeitem uns aos outros. Desejem que vossas casas pertençam inteiramente a meu coração imaculado e ao coração sagrado de meu divino Filho. E vereis o manancial de graças abrir-se na vida de vocês e na vida de seus filhos. Amém. Amém. Muito forte, muito intenso, muito verdadeiro, né? Muito, Sim. assim, expôs, né, o véu de muitas situações, né? Primeiro, o que é o matrimônio? O matrimônio, né, gente pensar, aquela primeira bênção do Gênesis a Deus, que Deus não mudou, foi a bênção do matrimônio, né? Então, primeiro, o matrimônio é sagrado, é uma bênção de Deus, né? Então, isso tem, né, que a gente deixe isso muito claro.
que ele seja honrado, né, por todos, e o leito nupcial sem mancha, né? Ou seja, Deus vai julgar os impuros e os adúlteros, né? Ou seja, o adultério, né, a impureza é pecado, né? E pecado é nos critérios de pecado mortal, né? O adultério é um pecado mortal, né? Então, Tem que ser pecado, confessado, inclusive, né? Confessado e deixado de ser cometido, né? Porque realmente nos afasta da graça de irmos para o céu. isso. E ele fala aqui, né, que o inimigo de Deus, gente, ele tem feito armadilhas muito claras. De um lado, né, tentando destruir os sacerdócios, e do outro lado as famílias, né? Então a primeira coisa que ele faz é dizer, não, isso é normal, né? Tudo tá bom, é assim mesmo, né? Ou seja, e aí onde que se abre espaço, né? Para todo mal entrar, porque se na família não tem oração, como Nossa Senhora fala, se a família não reza uns pelos outros, se não, né, não ensina os filhos a rezarem, se não reza diante da mesa, se não fala da palavra de Deus, se não, né, se não há esse espaço entre que o marido e a mulher, né, tem esse espaço para o diálogo, para falar de Deus, para serem principalmente exemplos, né, de um casal que procura seguir as coisas de Deus, né? Então, assim, se não consulta, né, Jesus nas decisões, se não rezam junto para tomar algumas decisões, né? Então, é o que Nossa Senhora fala, leve meu precioso Jesus para o centro dos relacionamentos, né? E o que está acontecendo hoje é justamente isso, porque não está se levando Jesus para o centro dos relacionamentos na família, né? E esse é uma questão, né? Então aí onde que você tem que tomar cuidado para não dar espaço para tentação, né? Então assim, ela tem falado muito sério sobre isso, né? E a gente está vendo aí famílias atacadas, né? Sendo destruídas, e às vezes famílias de onde que os casais têm 20 anos, 30 anos às vezes, né? Outros com 1 ano de casado já estão, né? As coisas já não estão indo. Então, assim, quanto que a gente precisa rezar e refletir sobre isso, né? Porque o matrimônio, de fato, ele é sagrado. E assim, e claro, por que o inimigo está atacando as famílias? Porque ele sabe do poder no sentido da graça que Deus concedeu à família. Ele sabe. Por isso que ele ataca tanto as famílias. Porque ele sabe que se ele ataca e ele mina a força da família, ele leva várias almas, várias pessoas com ele. Ele faz com que essas pessoas percam, saiam da graça de Deus. Né? Porque o contrário, quando as famílias estão ali juntas, e não só juntas, quando elas estão juntas com Deus, elas, elas adquirem uma fortaleza, elas adquirem ali um nível de proteção, de bênção, que ninguém é capaz de destruir. Né? E por quê? Porque, vamos pelo termo inicial, o matrimônio é um sacramento. Né? É o sinal visível de Deus para nós. Né? Aquele momento em que a graça que Deus concede, né, para aqueles que estão vivendo, para a vivência do matrimônio, como o Gregório disse, é a única bênção que Deus não voltou atrás, ele não tirou. Né, foi dada desde os princípios até hoje, realmente é uma grande bênção. Né, ali Deus sela a vontade dele realmente, né, e todas as graças que vêm de uma família se constituir a partir do matrimônio. Né, mas o que Nossa Senhora vem nos alertar? Que dentro das nossas famílias, o centro tem que ser Deus. Né? Nos nossos lares, quem que tem que estar no centro? E no centro no seguinte sentido, a principal pessoa a conduzir as nossas famílias tem que ser Deus. Se eu vou tomar uma decisão, se eu tenho algo para decidir, não tem que ser meramente pela minha cabeça, pela minha consciência, eu tenho que apresentar para Deus. Né? O casal precisa apresentar para Deus. O casal precisa apresentar os filhos para Deus. A situação financeira, as dificuldades que estiverem tendo, elas precisam ser levadas e apresentadas. Deus está aqui, ó. Está aqui a situação, não sabemos como resolver, nos direcione. Né? E vai rezar, meditar a palavra, né? Abre a palavra de Deus, medita o que Deus quer falar para nós. Né? A oração do terço, consagrando a vida das famílias, né? Entregando a vida dos filhos. Né? Como que a autoridade que Deus deu para nós, pais, mães, sobre os nossos filhos é muito grande. E nós temos que exercê-la no melhor sentido da palavra, né? No sentido de apresentar, de entregar, de consagrar a vida dos nossos filhos a Deus. Né? Isso não só agrada o coração de Deus,
mas isso protege os nossos filhos de caírem nas ciladas também de Satanás. Né? Isso vai